por dentro das transformações. Oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá, internauta, e vamos agora para mais uma entrevista aqui do RDTV. Hoje eu converso com ele, que é considerado um dos deputados mais polêmicos da atual legislatura, porque vai mesmo para a tribuna para cobrar e expor posicionamentos dos colegas parlamentares. Você sabe de quem eu estou falando, né? Estou falando do deputado estadual Gilmar Fabris, do PSD. Olá, deputado, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço a oportunidade que você me dá aqui, até porque a gente tem acompanhado a RDTV e tem uma grande audiência e um grande alcance. Então é importante a gente participar de um órgão de comunicação como este. Deputado, falei da posição crítica do senhor muitas vezes na tribuna. O senhor acredita que muitas vezes o senhor é mal compreendido, mal interpretado? Eu até diria a você o seguinte, essa história de que o deputado Gilmar é polêmico, ela é antiga. Sempre, porque o deputado Gilmar é polêmico e coisa e tal. Eu não vejo assim. Eu tenho um pouco de diferença. Eu sou reto, sou verdadeiro. Com o tempo, as pessoas vão ver que eu sou verdadeiro, vão ver que eu sou transparente, e isso gera polêmica. Por quê? Porque na política se diz, empurra com a barriga, vai para lá, vem para cá, vai para lá, para cá. Eu não vejo, na atualidade, futuro no político que tem este pensamento. Por isso, eu acabo sendo polêmico. Não, nós temos que enfrentar as coisas de frente. O senhor é uma pessoa que, com bravata. Não, não é com bravata. Enfrentar com posição serena, mas de frente. É verdade, é mentira, não foi, vai ser. Entendeu? É assim que eu me posiciono. O senhor acumula aí uma experiência de suplências seguidas, inclusive na posse o senhor brincou com isso de quase mandatos. É verdade. Hoje o senhor tem um mandato assumido, infelizmente por causa da morte do seu colega de partido, o deputado Walter Rabelo. O que o senhor se orgulha, o que o seu colega se orgulharia caso visse o senhor nesse primeiro ano de mandato? Você veja, o meu amigo, companheiro Walter Rabelo, ele foi, na minha primeira candidatura, ele foi apresentador de palanque meu. Eu tive o prazer de convidá-lo, vi aqui um moço jovem, novo, e eu convidei ele, nós percorremos Mato Grosso junto, e ali eu criei uma grande amizade. Infelizmente, quis Deus que as coisas acontecessem desta forma. A história que você disse a respeito de suplência é que nem todos sabem da minha vida. A primeira candidatura minha, eu fiquei suplente por um voto. E ali eu comecei essa sequência. Uma hora por 12, outra hora por 38, igual foi agora. Parece um estigma. É uma coisa, porque você poderia perder seu segundo, terceiro ou último. Não sempre na primeira suplência. Mas tá bom. Eu enfrento as coisas na vida, parece que Deus faz as coisas para você, para ver se você fique satisfeito, não fique excomungando. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus. Então eu acredito que é o seguinte, não acredito que foi falta de trabalho, por isso que eu fiquei suplente, ou coisa parecida, porque você ficar por um voto, o que você vai analisar? Pô, faltou que trabalho. Aí você fica por 38 votos, aí você fica por 12 votos. Então, enfrento isso aí, às vezes na minha casa, quando termina uma eleição dessa, tem choro, certo? Tivesse ido em tal lugar, eu falo, não se culpe. Qualquer lugar que nós fosse, nós íamos ficar por um. Mas o senhor acabou assumindo em alguns momentos por causa da... Acaba, mas você não sabe o quanto isso te dá um desânimo. Porque são 4 meses. Aqui. Não é isso. Se fosse 4 meses, pelo menos você traçava um trabalho. No ano de 2010, eu já enfrentei primeiro uma cassação.
que realmente, graças a Deus, agora Foi você pôde revertido. acompanhar e fomos absolvidos. Quer dizer, não tinha nada a ver a minha cassação, porque eu peguei o recurso que eu tinha na campanha, arranquei ele e paguei. Em vez de fazer cheque por cheque, fiz um só. Que eles chamam cheque guarda-chuva, coisa parecida, que não dava. Graças a Deus agora... O TSE reverteu a decisão Exato, do TRE. mas eu estava com a liminar. E aí... Já houve o desgaste. Já houve o desgaste. Aí os colegas que tiravam... Teve um colega meu que tirou para mim 4 meses, para que eu ficasse 4 meses, e voltou com 15 dias. Eu estava no plenário, e ele chegou de paletó, gravata, entrou... Eu tenho que sair e ir embora. É humilhante. Não é humilhante que eu me refiro ao seguinte, o fato de você tirar e ele chegou, não. Humilhante é o trabalho, porque você, por exemplo, está comigo na minha assessoria. Eu peço para nós bolarmos um trabalho ali e de repente falo, olha, mudou tudo, porque chegou o titular, eu não sou mais titular. Infelizmente, você passa a não fazer um grande trabalho. Quero até fazer um adendo a essa questão do Walter. Quando ele faleceu, muitos acharam que eu estava ali discursando em cima das coisas. Não, eu não. Primeiro é o seguinte, eu não preciso dar salário, você está entendendo? Meu para ninguém, eu não tenho compromisso, não fui eu que levei ele, quem levou foi Deus e tal. Mas eu, como conheci o Walter e ele era um pouco relaxado nas questões, vamos dizer, da vida pessoal dele, ele era um meninão assim, então ele... E eu falei, pô, eu vou ver quem necessita da família dele. E os necessitados eram a mãe e o pai. E eu, nesse período todo, sempre dei salário para o pai e para a mãe dele, acima do que ele dava. Infelizmente, no dia 9, agora o pai dele faleceu também. Dia 9, até uma coisa assim, o Walter faleceu dia 10, ele faleceu dia 9 agora, de dezembro. Certo? Dei toda a assistência necessária, parece que é umas coisas aí que eu digo para você. Que Deus me encarrega disso. Falou, ó, você vai cuidar disso aqui, vai coisa e tal. E, infelizmente, perdemos também o pai dele. Além disso, em questão do mandato mesmo, que o senhor está na atual legislatura, o senhor apresentou alguns projetos nesse ano. Um deles trata da PEC da ficha limpa para servidores que apresentem algum tipo de desvio de conduta que não possam ser contratados. Me explica um pouquinho o que motivou o senhor a apresentar essa proposta. Eu acho que tudo na vida você tem que estar sempre reciclando e sempre em sintonia com o momento. Há 20 anos atrás, eu sempre digo, às vezes as pessoas falam, o senhor não pode falar isso, falo, porque eu sou verdadeiro. Há 20 anos, tudo podia. Era o jeitinho brasileiro. Na cidade menor, um delegado prendia lá uma pessoa, você dizia, olha, esse aí é o filho do fulano, amigo do cicrano. Aí o delegado, ele foi pego. Não, é que ele usa maconha, ou ele é drogado, ou ele estava bêbado. Tá bom, então passa aqui e leva ele. Era uma questão mais de quintal, era uma questão mais... Você pode ver que essas coisas aconteciam e assim por diante. E aí as coisas foram virando um país de verdade. As leis foram sendo executadas, as leis foram sendo usadas e assim chegou. Ora, se chegou, tem que chegar para todos. Então nós precisamos também, nesse caso, o que é? Purificar os funcionários, certo? Assim como na empresa privada, você não contrata alguém que tem ficha suja. Chega lá, você leva seu currículo, após levar seu currículo, o proprietário da empresa que você foi vai levantar a tua vida via outros locais que você trabalhou para depois te contratar. Já no serviço público. Já no setor político, já na vida pública, às vezes a pessoa chega por uma indicação política e coisa parecida e já vai contratando. Então eu acho que o mínimo necessário é que se estenda, que a pessoa tenha uma vida e uma ficha limpa. As URVs também para servidores é uma reivindicação do senhor na Assembleia Legislativa. Acredita que esse pagamento de fato vai ocorrer porque ele vem se estendendo há muito tempo a falta desse pagamento? Eu sou totalmente contra o que está acontecendo, porque o URV foi um ganho na justiça, é lei, lei se cumpre. Se tem funcionário A, B ou C que estava recebendo indevido ou que não pode receber ou coisa parecida, o que tem que ser feito? Tem que ser excluído do quadro. Mas essas coisas, no meu entender, é aí que é a minha diferença. Você pega C da tarde, tem que estar pronto.
Você não é muito difícil saber se você tem condições de receber ou não. Ora, tem gente lá que doente, tem pessoa que infelizmente tem câncer, sabe? Não tem tempo para esperar. Ele precisa receber. Então, eu sou contra. Já falei com a mesa diversas vezes, e aí eles, hora paga 40, hora paga 30 pessoas, hora paga 20, e vai se levando assim. Eu acho que isso é uma coisa que tem que, realmente tem dinâmica. Uma coisa eu vou dizer para você. Você, para administrar algo, você tem que ter decisão. Pior do que decidir errado é não decidir. Essa é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Já que o senhor citou a questão da mesa diretora, como que o senhor avalia os trabalhos feitos até agora? Tem trabalhado muito nessa diplomacia excessiva? Como que o senhor avalia? Eu avalio da seguinte forma: foi feito novos tempos. Só que, no meu entender, faltou um projeto. Projeto você tem que ter transparência. Podia ter feito um projeto para a Assembleia Legislativa, apresentado ele à imprensa, uma coisa correta, uma coisa palpável, uma coisa que realmente a sociedade, vocês da imprensa, dissessem, bom, aqui vai coisa. Não, aí fica. Uma hora demitiu 400, aí contratou mais não sei quanto, não sabe se o critério da demissão. Aí depois vem isso. O presidente nosso, o Guilherme, um amor de pessoa. Um deputado, tirando a pessoa do deputado, uma pessoa fantástica. Amigo de todos, companheiro de todos. Só que ele, para não desagradar você e agradar a mim ou vice-versa, às vezes ele erra. Porque ele quer agradar a todos. E ali não tem jeito. Ali, infelizmente, tem que ter decisão, tem que tomar decisão, tem que realmente dizer, olha, aqui vai ser assim, assim, assado. Correto? Outra coisa que aconteceu lá, quando a chapa é formada por 6 e quiseram distribuir funções, não funciona. Ali quem manda é o presidente e o primeiro secretário. Certo? Ah, mas deputado, então os outros são figuras decorativas? Não, não é que figuras decorativas. É que tem que se formar uma chapa, se forma uma chapa. Pode reunir, trocar ideia no gabinete, a mesa diretora, na hora de decidir, quem fala é o presidente, quem fala é o primeiro secretário. Se é questão de ordenador de despesa, fala o primeiro secretário. Se é questão da representação do poder, fala o presidente. Não pode o vice querer falar, não pode o segundo secretário querer dar ordem, que aí a casa fica sem comando. Além disso, eu quero dizer para você o seguinte, tem que entender que a Assembleia Legislativa ela é formada por 24 deputados. O presidente e o primeiro secretário nada mais é do que os dois privilegiados que tiveram, assim, o voto dos colegas para presidir a casa. Então, eles são privilegiados. Mas nada mais do que isso. Todos os deputados têm poder igual, todos estão ali para isso, agora eles estão representando o poder. Ponto. E às vezes a pessoa confunde. Ele acha que está superior porque ele está naquele cargo. Não, ele está naquele cargo porque, ora, os colegas colocaram. O senhor se acha, às vezes, que é minimizado frente à mesa diretora? Não, é que eu acho assim, às vezes, não é nem do colega deputado. Os funcionários que trabalham na presidência, às vezes entendem. Às vezes vira e mexe o funcionário, ele que está num cargo desse, não estou falando atual, qualquer um funcionário da presidência, da primeira secretaria, ele se acha mais graduado, às vezes, até do que o deputado. Às vezes você está tomando um pito, hora sim, hora não, para dizer, meu filho, você não é funcionário do deputado fulano de tal, você é da presidência, que é para atender todos os deputados. Você é da primeira secretaria, que é para atender todos os deputados. Então, o senhor teve algum momento que o senhor teve problemas nesse sentido? Não, eu não, até porque talvez pelo meu tempo de estrada e tal, eu me dou bem com todo mundo e outro eu já ponho cada um no seu devido lugar. Ainda falando de mesa diretora, muito se falou, se especulou na composição dessa mesa diretora, de ser ou não subserviente ao governo do Estado. O senhor acredita que tem trilhado esse caminho ou tem sido um trabalho independente, legislativo e executivo? Primeiro eu quero dizer para você que governo nenhum
tem desejo de administrar a Assembleia também, porque ele já tem o que fazer. Já tem o executivo para cuidar, e ele sempre pretende, na verdade, que o presidente da Assembleia tome suas decisões. Evidente que nós temos hoje, por exemplo, o presidente que ele é da base aliada. E por isso, automaticamente, sempre tem as piadinhas, que lá é um puxadinho do executivo, que lá o governo manda, porque o governo... Mas isso aí não é a primeira vez. Isso aí foi com Brairo Maia, isso aí foi com o Silvão Barbosa, isso aí foi com Jaime Campos, Júlio Campos, com Dante de Oliveira, certo? Acontece que o governo tem maioria. Tem 18 deputados da base aliada que apoia hoje o governo. Então é evidente que quando chega alguma matéria, ela é apreciada. Ah, deputado, mas quando tem maioria, então tudo que o governo mandar passa? Não, não é isso. Mas você já é da base aliada. Porque o que acontece, eu vou dizer para você. Vou até te colocar a par agora do último projeto, um projeto polêmico, acabou de chegar lá, o FETAP. O governo, e qualquer governo, precisa do FETAP. O atual governo, ele tem um planejamento, e demonstrou para nós, de fazer 900 quilômetros de asfalto por ano nos últimos 3 anos. Fez 500 esse ano. Então, com este recurso. Então o recurso chegou lá. Aí tem aquele que quer que dá mais para o prefeito, que dá menos. É uma questão de... Defende a sua região. É uma questão de queda de braço política. Então, o deputado que tem lá um apoio mais maciço dos prefeitos, ele pretende defender essa ideia. O outro que já não tem tanto, já não causa essa ideia. Mas, de qualquer forma, o que precisa? Aprovar o FETAP. O governo não vive sem um FETAP. Então, por isso que essas coisas, eles dizem, porque lá obedece isso, obedece aquilo, obedece o governo. O governo não tem sequer intenção, como eu estou dizendo para você, que leve a ele problemas da Assembleia. Que cuide por lá dos seus problemas. Mas não há essa interferência. Não há. Outra coisa, toda vez que manda alguma matéria, os secretários vão até a Assembleia, faz reuniões com todos os parlamentares, com todos aqueles que estão lá, seja eles de oposição, de situação, e todos eles têm o direito de discutir a matéria. É evidente, aonde existe votação, aonde existe democracia, chega um momento que não tem mais entendimento. Aí tem que ir para votação. Certo. Entendeu? Então eu vejo assim, o parlamento sempre funcionou assim. É para discussão mesmo, né, para deputado? discutir. Deputado, ainda falando de trabalhos na Assembleia, o senhor usou a tribuna algumas vezes esse ano para cobrar a CPI do Ministério Público. Está faltando pulso? Está se arrolando demais a instalação dessa CPI? Olha, eu diria a você o seguinte, eu estava fora da Assembleia, quando cheguei aqui, estavam todos os deputados apavorados lá, que tinha que fazer imediatamente uma CPI do Ministério Público, porque teve lá uma denúncia gravíssima. E assim, então, já saíram pegando assinatura. Eu digo até o seguinte, eu fui o 18º a assinar, e precisava só de 16. Então eles não necessitavam sequer da minha assinatura mais para implantar a CPI, certo? Aí depois começou um jogo de empurra. Quem vai presidir? O que significa jogo de empurra que eu digo? Gente, nós já temos 3 CPI na casa, certo? Para que se fazer a 4ª CPI no momento? Porque não há necessidade de CPI. Você pode investigar o Ministério Público, como você pode investigar qualquer órgão que você desejar, ou qualquer cidadão particular, até mesmo sem existir CPI. O deputado, ele sozinho, ele pode fazer, ele tem autonomia e pode fazer gravíssimas denúncias. Que aí vai ver se vai instaurar uma CPI ou não. Então, não, mas tem que ser CPI, papapá. Não, aí é fulano, é ciclano. Então, o que eu cobrei? Gente, deixe larga a mão dessa CPI, ou se for instalar, instala. Você está entendendo? Se tem motivo para isso. Não, mas então, porque já está com 3 CPI e não está tendo, então não instala. Você já está com 3 CPI. Para que fazer a 4ª? Termina uma, então faz outra, não está ninguém morrendo por isso ou por aquilo. O que não pode, e que eu sou contra, e aqui vai o meu recado aos meus colegas e tudo, não pode nunca fazer nada pelo fígado. Então muitos,
Ah, não, os deputados estão fazendo isso, que é retaliação ao Ministério Público e papá. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, como acho que o Ministério Público não deveria e não deve ter esse procedimento, certo? De agir com o fígado, com a Assembleia, ou com qualquer cidadão comum, normal. Então, isso não pode. Ah, vai se fazer uma CPI, porque esses caras estão aqui investigando a Assembleia cedo, à tarde, à noite, ou coisa parecida e tal. Então, eu entendo que isso não é motivo. Precisam de certo? fato evidências. Se tem fato evidente, se tem denúncia consistente, se tem isso, investiga-se primeiro e depois se forma a CPI. O que não pode é ficar essa dança de rato. Para a gente encerrar essa primeira parte da entrevista, deputado, gostaria que o senhor me fizesse uma avaliação do governo Táxi. Tem feito os trabalhos a contento ou ainda está muito no discurso e olhando no retrovisor e não trazendo ações efetivas para o Estado? Eu quero dizer a você, quando o governador Pedro Táxi, do qual eu não estive com ele na eleição, na base, mas quando termina uma eleição, eu entendo que o país terminou a eleição, ele precisa todos se unirem em prol de se fazer um bom governo. Seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. Então terminou o governo, terminou a eleição. A eleição acabou. Acabou, governador, quais são suas propostas? O que o senhor tem de bom para Mato Grosso? O senhor que ganhou, o senhor vai ter que governar. E aí existia em relação ao doutor Pedro, assim, aquela desconfiança por ele nunca ter sido governador, por ele ter vindo do Ministério Público, vamos dizer, da Procuradoria, da que ele era Procuradoria Geral. Então existia sempre aquilo, mas ele já tinha sido senador, tá? Que é atuou um no cargo legislativo. Mas houve aquela desconfiança de início. Acontece que o doutor Pedro ele tem uma grande vantagem. Ele é inteligente. Um homem inteligente, ninguém nega isso. E ele usa a inteligência dele de forma sem a questão da arrogância do que ele não sabe. Então muitos se enganam. Acham que ele é um cara prepotente, arrogante, ele não é. Ele é um cara assim, eu já participei de várias reuniões, nas quais ele diz, gente, eu não nasci sabendo governar. Não tem livro para mim ler para me ensinar a governar, ser governador. Eu fui buscar o quê? Na experiência dos demais e fui buscar técnico para cada área. E realmente ele pegou uma meninada nova, mas que, no meu entender, estão fazendo um grande trabalho. Aí o que o governador também priorizou? A Baixada Cuiabana e o Médio Norte, que é onde iniciou o verdadeiro Mato Grosso, é muito pobre. É muito pobre. Se você for na região, que eu diria para você, Chapada, se você for na região de Jangada, Rosário, Nobres, Denise, Barra do Bugre, Grau do Paraguai, e assim por diante, Nortelândia, Arenápolis, porque ali era garimpo. Acabou a pedra, não se garimpa mais e ficou a pobreza. Aí você vai a Santo Antônio, Leveger, você vai a Livramento, Poconé e tal. Então o que é? O governo preparou um projeto de dar uma estrutura inicial. Até porque, mas, deputado, e o resto do Mato Grosso? Mato Grosso sempre foi lembrado da seguinte forma: agronegócio. Todo governo que entra já vem com o discurso pronto sobre o agronegócio. Pô, o agronegócio que é feito por os homens que realmente levantou a riqueza desse estado, mas eles são caras decisivos. Eles dão conta de asfaltar, eles dão conta de se organizarem, eles dão conta de... Eles são mais poderosos financeiramente. Então o governo dando uma pequena ajuda, dando uma mãozinha, a coisa anda, igual o governo vai fazer. Correto? E ele fez um grande projeto. Eu então, e toda a sociedade até então, ainda estávamos aguardando, mas cadê o projeto? Onde saiu e etc. De repente, marcou-se o lançamento, que foi lá na saída da Estrada da Chapada, e lá lançou a primeira obra e ali iniciou. Então eu acho que o governo está indo muito bem. Vi ontem, ele iniciou também a questão da Copa. Eu acho que, no futuro, ele vai reconhecer que o VLT foi feito errado ou foi feito certo, vai ter que achar alguma alternativa para que se possa fazer com que o VLT também venha de encontro. Então, a minha avaliação em relação ao governo
é muito boa. Tá certo. Deputado, a gente encerra essa primeira parte da entrevista e já voltamos com mais assuntos. Tá certo? E você continue com a gente acessando o portal RD News no endereço rdnews.com.br/rdtv. RDTV, TV Web todo dia.